Glória a Deus. São da igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos para se pôr de pé. Nós vamos estar fazendo uma oração para dando início ao nosso culto nesta noite. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por esta grande oportunidade, meu Deus, que o Senhor nos concede de estar na tua casa, na tua presença, para poder louvar e adorar o teu santo nome. Meu Deus, em nome de Jesus, te peço que derrama do teu poder sobre as nossas vidas, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, te peço que nesta noite cura, nesta noite liberta, nesta noite batiza com o Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, salva vidas, Pai, aqui. Deus, em nome de Jesus, te peço que abençoe cada um que vai louvar, que vai ter oportunidade nesta noite. Os grupos, meu Deus, que vai entoar louvores ao teu nome. Pai, em nome de Jesus, te peço também que usa a tua serva, meu Deus, que também incumbência, Pai, de dirigir esse trabalho. Fique conosco, meu Deus, e nos dê um culto abençoado, não só aqui, mas em todas as igrejas que tem o Senhor como Salvador das nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, motivo de alegria, né? De estarmos aqui na casa do Senhor para adorar, para exaltar aquele que é digno de louvor. Vamos, né, adorar nessa noite, vamos, né, bendizer o nome daquele que é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação, aquele que pagou um alto preço na cruz do Calvário, né, por amor de mim, de você. Aleluia, glória a Deus. Eu vou convidar aqui a irmã Patrícia para estar louvando juntamente comigo, dois hinos, tá?
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua
Isaías 59, versículo 1, apenas o primeiro. Isaías capítulo 59, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim o versículo 1: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não pode ouvir. Oramos. Soberano eterno Deus, Criador dos céus e da terra, clamamos ao Senhor e te agradecemos por este culto glorioso que está acontecendo, papai, pela tua presença gloriosa ao nosso meio. Mas continue falando, papai, poderosamente, porque o Senhor é o mesmo, de ontem, hoje, eternamente. Salva almas para o teu reino nesta noite. Vai tocando, papai, sobre enfermos e vai curando. Faça a tua vontade e o teu querer nesta noite. Use, papai, os grupos poderosamente também nesta noite. E já desde já oramos ao Senhor e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradeço pela oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora nós vamos, com a oportunidade com os grupos. E o grupo de crianças está com a oportunidade nessa noite para adorar e exaltar aquele que é digno de louvor. Salvação.
E
E ali
vida. E poucos da minha família, a minha mãe pode estar aqui, mas não sabia desse caso. Um dia lá, eu contando um testemunho para a mulher, e ela falou, mas eu não sabia disso. Eu falei, não precisava saber, mas meu Deus já sabia, Ele já fez, mãe. Ele já fez um grande milagre. E por isso, meus irmãos, vamos adorar esse Deus, vamos continuar firme na presença do nosso Deus. Você que está aqui nessa noite, que está distanciado desse Deus, se achega para esse Deus, porque não há outro caminho que nos leva para o céu. Só esse é o caminho que nos conduz à vida eterna, é estar na presença desse Deus Todo-Poderoso. E assim eu agradeço, meu Deus, por este milagre e por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso, né, que o nosso Deus faz. Ele é Deus de milagres. A nossa irmã é a gente se encontra. Glória a Deus. A nossa irmã Neide está com a oportunidade nessa noite para fazer o que o Espírito Santo colocar no seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Continuar adorando esse Deus maravilhoso. Graças a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E falar para todos que aqui estão que não existe outro lugar melhor do que estar na casa de Deus. Você pode ir para qualquer outro lugar, mas aonde a sua alma, o seu espírito se alegra é diante da presença de Deus. Glória a Deus. Eu quero deixar aqui 2 versículos da palavra do Senhor que se encontra aqui em Lucas, capítulo 18. Glória a Deus, aleluia. É capítulo 19, o versículo 9 e 10. Que diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Ei, nesta noite o Espírito Santo de Deus, ele fala que não existe nada perdido para o nosso Deus. Quando o nosso Deus, ele entra na guerra, na batalha, ele entra para vencer. Ele é o nosso Deus. Talvez pessoas que dizem, meu caso não tem mais jeito, já está perdido. Ei, o Espírito Santo fala para você agora. Acredite somente porque Ele é Deus. E quando Ele fala, Ele faz, porque Ele é fiel. O nosso Senhor Jesus, quando Ele veio para esta terra, Ele não veio aqui procurar perfeição, porque Ele sabe que não existe. Ele veio para buscar e salvar os que se haviam perdido, como era Ele, uma pobre cega que não tinha conhecimento de Deus, mas Ele, pela sua misericórdia e compaixão, Ele me deu entendimento para hoje eu estar na sua presença, para adorar Ele e levar a sua palavra para os outros que também precisam conhecer esse Deus a quem nós servimos. Ele veio buscar e salvar, irmãos, o que se havia perdido. O que Deus quer de nós é que nós temos perseverança e oramos e olhamos para pessoas lá fora que para o mundo não tem mais valor, mas para o nosso Deus existe ainda valor para estas pessoas, porque Ele tem prazer de chegar e resgatar das garras do tentador. Porque o diabo, ele não veio aqui para brincar de ser diabo, não. Ele veio para aqui foi para matar, roubar e destruir. Mas Deus manda te dizer: quer ter vida? Vem para Jesus, porque
coroa para que o inimigo não venha roubar. Porque o propósito do inimigo é roubar a nossa fé. Quem tem fé, guarde a tua fé nessa noite, porque esse é o bem mais precioso que nós temos, a nossa fé em Jesus Cristo. Eu quero ler aqui em Mateus 22, a partir do 35, que diz assim: um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Aleluia! Esse é o primeiro mandamento do Senhor. Qual ali um doutor, que se dizia grande, perguntou para o nosso Deus: qual o primeiro mandamento com promessa? E o primeiro mandamento com promessa é aquele que é dado ao mais estudioso e aquele que nunca foi a uma escola. É aquele que todos conseguem entender. É amar o nosso Deus acima de todas as coisas, acima de tudo neste mundo. Porque o mundo, irmãos, está vindo para cima da igreja do Senhor como um trator, trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. Irmãos, nós devemos resistir a essas coisas que têm tentado tirar e têm conseguido tirar muitos da casa do Senhor. Muitos estão tirando os olhos do Senhor e estão deixando de amar a Ele acima de todas as coisas. Porque tem coisas, irmãos, que parecem bons aos nossos olhos e estão distanciando da presença do Senhor. Que nós possamos estar com os nossos olhos fitados no nosso Deus Todo-Poderoso, porque nós devemos amar a Ele acima de tudo, acima de todos, acima da nossa família, acima da nossa vontade, acima da nossa dor, acima do nosso medo, acima da nossa preocupação. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, que nós não queremos deixar as coisas desse mundo corrompido tirar o nosso amor que nós temos por Deus. Irmãos, que nós iremos vigiar, porque as coisas desse mundo têm entrado na casa do Senhor. Vamos guardar os nossos pés, irmãos. O inimigo tem tentado roubar o amor que nós temos por Deus. Que nós venhamos entender, irmãos, que nós temos que amar o nosso Deus acima das nossas próprias vontades, porque as nossas vontades são enganosas e boa, perfeita e agradável é a vontade do nosso Deus. Nós devemos buscar o Senhor em todo tempo, em todo momento, e guardar os nossos pés quando entrarmos na casa do Senhor, nosso Deus. Então que nós venhamos entender que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso pensamento e de toda a nossa alma. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. A nossa irmã Heloísa está com oportunidade para louvar e no louvor dela vamos estar arrecadando dízimo e oferta para a casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Só na igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui nessa noite. É bom louvar e engrandecer o nome do Senhor. E melhor ainda é sentir a sua presença. Que eu vou falar para os irmãos, chega a
nos constranger. Sentir a presença de Deus chega a nos constranger. É um amor tão grande, é um amor tão lindo, é um amor tão puro, é um amor tão santo. É um amor que nos vivifica, que nos faz frutificar. Aleluia. E nessa noite nós iremos dar o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Eu quero que a igreja louve a Deus comigo esse louvor e que de toda a tua alma tu engrandeça e exalte o nome dele. Aleluia. Pode soltar, porque ele é digno. Aleluia. Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Aumenta o legal.
Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor Jesus. Mais uma vez, o saúdo da igreja com a paz do Senhor. Quero estar apresentando aqui os irmãos e amigos que nos visitam nesta noite, em nome de Jesus. Onde está o nosso amigo Rafael? Onde está Rafael? Dê um sinal com a sua mão lá fora. Deus abençoe também a nossa irmã, a nossa amiga Edileuza. Está ali, Deus abençoe. Denilson, Deus abençoe. E Tainá, Deus abençoe. Também tem alguns irmãos que nos visitam. A nossa irmã Liliane, Deus abençoe. Luiz Mário, onde está? Está ali, Deus abençoe. Por último, nosso irmão e amigo presbítero Fabiano, ali de Barra do Mendes, do povoado de Milagres, que vai estar ministrando a palavra de Deus nesta noite para as nossas vidas, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. O que a igreja quer dizer aos nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quero convidar aqui o presbítero Adelman a fazer essa oração, apresentando o nosso irmão que vai estar ministrando a palavra em nome de Jesus. Salve a igreja com o Pai do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez entramos em Tua presença em oração. Pai, para te agradecer pela primeira parte deste culto, que o Senhor já tem falado aos nossos corações. Deus, queremos te pedir também, abre a porta da palavra, usa o teu servo, Pai, mais uma vez nessa noite. Fala com a tua igreja, com aqueles que estão atentos para ouvir a tua voz. Derrama o teu poder, meu Deus, nessa noite. É o que nós te pedimos, Pai, servos da vitória. Amém. Glória a Jesus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias ao Senhor, nosso Deus. Eu estava falando para Deus e disse: Deus, como que eu vou pregar? Deixa eu aqui só adorando Jesus, está tão gostoso. Eu escutei a irmã Luísa falando esses dias, um lugar fácil de sentir a presença de Deus. Eu não sei porque você ainda não sentiu a presença de Deus, porque Ele está aqui nesta noite. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da igreja, pelo pastor dessa igreja, pastor Giovana, Juvinha, família, nossos amigos, meu pai, meu velho, meu Isaac, os obreiros aqui na minha recabada, todo o povo de Deus, todos que adentraram essas portas nessa noite. Que Deus abençoe de uma forma poderosa. Eu estou lá no Milagre, município de Barra do Mendes, onde 20 anos atrás tinha 3 irmãs orando a Deus em Jesus e dizendo: Jesus, abre uma porta neste lugar. Jesus, nós não queremos ficar sem igreja. Abre uma porta neste lugar. Não precisa de muito não, só precisa de um remanescente. E um certo dia aparece um split cheio de pastores, roda aquela região todinha, aquele município serrano de Barra do Mendes, procurando um lugar para abrir igreja. E rodaram a região todinha além da minha e voltaram. Quando chegaram no meu lugar, era o único lugar que tinha igreja. E eles viram as laranjas, estavam com fome, e quando foi ver, era do pastor daquela igreja. E eles pediram laranja, e quando voltaram, me lembro disso, eu não era crente ainda. O pastor Guinovão disse: o lugar da igreja é aqui. Acredito que alguns daqueles irmãos Juvinha não concordaram, mas Deus disse que é aqui. Tinha alguém pedindo, tinha alguém clamando. E logo chega o pastor, mas a irmã Juvinha, assim dos doidos,
sujo de poeira, hora de moto, outra hora num golzinho velho, outra hora em cima de uma Chevy, sabe aquela Chevyzinha? Não é Chevette, é Chevy aberta, e o motorista é uma benção, mas eu lá, eita Jesus, está uma igreja plantada, linda, com bastante crente. E quando o pastor Adinovan chegava lá, eu saía pela porta, porque ele só ia dormir tarde. Aliás, eu saía pela janela do quarto para não bater de frente com ele, porque desviado, foge. Mas quando foi um certo dia, Jesus me pegou e tinha um pastor do lado. Eu não liguei, não fui na casa do pastor. O meu primo era pastor, eu também não consegui ir lá. Eu fui no orelhão que tinha no posto de saúde para ninguém ver, estava fechado. E eu liguei para o pastor e disse: pastor, eu preciso, estou aceitando Jesus agora, aleluia, desdobra o teu joelho e eu vou orar por ti. Ele orou por mim naquele dia, isso tem mais de 20 anos, e hoje estará uma igreja plantada para a glória do nome do Senhor, pela bondade e misericórdia de Deus. Hoje eu sou o obreiro local daquela igreja. Deus é fiel, aleluia. Deus é fiel. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15, e o versículo 29. Glória a Jesus. 15 de Mateus e o verso 29, amém? Partindo Jesus dali, chegou ao pé da mar da Galiléia e, subindo a um monte, assentou-se ali. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde nos viria no deserto tantos pães para saciar tão multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Amém? Já oramos. O servo do Senhor orou junto com a igreja, e o Senhor já ouviu a oração, e Ele irá falar conosco, porque Ele é fiel. Glória a Jesus. Um dos maiores milagres, se é que tem o maior, porque milagre é milagre, mas tem uma irmã, Luísa, que chama mais atenção. E um deserto, uma multidão de mais de 5.000 pessoas, e só tem um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe, e mais tarde está todo mundo de barriga cheia, e ainda o cesto cheio. Isso aqui é Jesus, é coisa de Deus, é sobrenatural. Mas eu quero falar um pouquinho desse evento. Aonde foi que aconteceu esse evento? Quem foram as pessoas que foram lá? A Bíblia diz, irmão, que esse evento não foi numa igreja como esse, não foi numa praça, foi no monte. Isso é lugar de marcar uma cruzada? Isso é lugar de marcar um culto evangelístico? Em cima do monte, sem um som desse,
sem um carro de som, sem um palanque, desses que as pessoas usam para fazer eventos hoje, no monte. Não teve programação na internet. Olha o lugar que Jesus vai fazer um trabalho desse, 3 dias, no monte. Ninguém foi. Foi uma multidão muito grande foi para esse evento. 3 classes de pessoas foram para esse. As 2 foram para esse evento. Teve uma que não foi, porque no monte. A Bíblia diz que Jesus sobe ao monte, sai do pé do mar. Poderia ser ali também, como ele acostumava fazer, mas dessa ele resolve fazer lá no monte. E a Bíblia diz que uma multidão muito grande vai atrás de Jesus. Ainda bem que nesta noite tem uma multidão que veio aqui atrás para encontrar, para adorar, porque é o único objetivo. Tem que ser o único objetivo. E a Bíblia diz que tem um povo que foi ali que eu olhando, irmãos, é quase impossível ir. E tem um povo que eu tenho certeza que não foi, os murmuradores. Porque culto no monte, murmurador não vai. Aqueles que reclamam demais, não vai não, um negócio desse, vai nada. Esse povo aí, cá entre nós, foi até melhor. É até melhor, porque não impede Jesus trabalhar. Aleluia. Aonde tem impedimento, é negócio. Esse povo não foi. O povo que reclama de tudo, não vai num negócio desse. Os tipos de campanha que tem, as orações que tem de madrugada, não vai nada. Não vai de jeito nenhum. E é bom mesmo. Mas tem um povo que foi de forma natural. Eu vou, Jesus está lá, eu vou. São 60 quilômetros para casa. E o irmão da igreja disse que vinha aqui hoje fazer algo, a mãe dele mora aqui. Eu disse, eu vou. As pernas estão boas ainda. Está dando para mim, eu vim de forma natural, como você. Mas tem um povo que foi, não foi tão natural. Porque era cego, aleijado, coxos, mudo, surdo, mas foram. É como se eu ouvisse alguém dizer cego, mas tu, o culto de hoje é lá no monte, como é que tu vai? Olha a resposta dele, eu pensando, eu vou como cego, mas lá diz que Jesus está, e eu encontrando com Jesus, eu vou voltar enxergando para a glória do Senhor Jesus, porque a primeira característica de quem tem um encontro com Jesus é ele abrir a visão, é ele fazer você enxergar diferente. Tem alguém aqui que enxergou diferente depois de ter um encontro verdadeiro com ele? Aleluia! É a primeira característica de quem tem um encontro com Jesus, muda a visão. Ele começa a enxergar diferente, ele começa a ver diferente. Lembra do Bartimeu? Ele tem um encontro com Jesus no caminho. E sabe o que é que ele pede quando ele encontra com Jesus? Ele diz que Jesus, já que eu estou aqui, tive um encontro contigo, eu quero ver. É necessário que quem encontra com Jesus, aleluia, enxerga diferente, veja diferente, tenha uma visão diferente, aleluia. Eu não estou vendo um milagre, mas eu estou vendo porque eu tive um encontro com Jesus. Quem tem um encontro com Jesus não vê aquilo que os outros não vê. Alguém olha para o cego, para o mudo, e diz, espera aí, mas o que é que tu vai fazer lá? No monte? Tu vai subir no monte? Lá é para adorador. Tu nem pode adorar, mas eu vou ter um encontro com Jesus. Eu vou como mudo, mas quando eu chegar lá, eu abro a boca e glorifico o nome do Senhor, porque Jesus tem poder, aleluia, de fazer o meu coração rasgar e eu adorar, abrir a minha boca. Aonde Jesus está é lugar de abrir a boca, adorar, 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 adorar. Ele olha, o profeta olha e olha lá no céu e diz, santo, 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 porque quem encontra com Jesus não consegue ficar de boca calada. É impossível encontrar com Jesus e ficar de boca calada, aleluia. Não vai não, porque tu é mudo. Se eu tenho um encontro com Jesus, eu não vou ser mudo. Eu vou abrir a minha boca, aleluia, e glorificar o nome do Senhor. Quem sabe alguém diz para o coxo, para o aleijado, o que é que você vai fazer lá?
Tudo que tu vai subir aquele monte, tu não consegue caminhar. Eu vou ter dificuldade para ir mesmo, mas eu vou, porque Jesus está lá. E quando eu chegar lá, que eu tenho um encontro com Jesus, eu vou voltar andando. Eu vou voltar andando. Porque quem encontra com Jesus não consegue ficar parado. Quem encontra com Jesus não consegue ficar dentro de casa como um culto como esse. Quem encontra com Jesus não consegue ficar dentro de casa tendo escola bíblica, tendo discípulo de oração, tendo culto de ensino. Quem encontra com Jesus não consegue ficar parado. Ele anda, ele evangeliza, ele vai para os cultos, ele vai para os trabalhos, ele vai para a aula missionária. Sabe por quê? Porque ele encontrou com Jesus. Quem encontra com Jesus não fica parado. Aleluia. Aleluia. Ele está aqui nessa noite. Oh, glória. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, cadê os que tiveram um encontro com Ele? Aleluia, a visão é diferente, o adorar é diferente. Aleluia, não consegue ficar parado, as mãos levantam, o cabelo arrepia, as lágrimas descem no olho, o coração às vezes parece que quer saltar para fora, porque é característica de quem tem encontro com Jesus. É característica de quem encontra com Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos continuar. Glória a Jesus. Oh, Espírito de Deus. Ei, canalabastou. Aleluia, Jesus. Oh, a presença dele é real aqui nessa noite. Meu Deus, aleluia. Vamos parar de pregar e ficar só adorando Jesus. Meu Jesus, aleluia. Talvez esse culto está parecido com aquele lá no monte. Tem uma semelhança muito grande. Jesus estava e aquele também está. O mesmo que estava lá naquele monte, naquele culto, é o mesmo que está aqui nessa noite. Aleluia. Eu não sei se o problema está na surdez, eu não sei se o problema está no falar, eu não sei se é no andar, eu não sei qual é o problema. O mesmo que estava lá é o mesmo que está aqui nesta noite. A Bíblia diz que quando tem 2 ou 3 reunidos, adorando, ele se faz presente. Ele está aqui nesta noite. Aleluia, eu não sei qual é a situação, mas nessa noite você vai ter um encontro com ele, vai sair daqui curado, vai sair daqui transformado, vai sair daqui mudado, porque ele é Deus. Ele é todo poderoso. Olha pra cá, olha pra cá. Olha pra cá. O culto está acontecendo lá no monte. E quando Jesus está, acontecem algumas coisas. Eu não sei se Jesus estava pregando uma mensagem pentecostal. Eu não sei se era chicote. Eu não sei. Eu sei que no meio do culto Jesus, é como se eu visse no meio daquela multidão Jesus dizendo assim: ei, o cego, cadê o cego? Vem aqui. Aleluia. Alguém disse assim: ei, pega no braço dele que ele não enxerga. Ele disse: não precisa não, ele já me chamou, já estou enxergando para a glória do Senhor. E o culto vai acontecendo. O culto vai acontecendo. E eu não sei se foi tudo de uma vez, porque demorou 3 dias. Mas é como se eu visse no meio do culto, naquela multidão, Jesus dizendo assim: ei, fica de pé aí, aquele que não pode andar mais porque é aleijado. Peraí, como é que vai ficar de pé se é aleijado? Quando o povo olhou, já estava de pé, já estava marchando, já estava de pé, já estava marchando. Porque quem tem um encontro com Jesus, ainda que os tornozelos estejam travados, como o homem do templo lá, no templo formoso, teve um encontro com Jesus, os tornozelos se curaram e ele entrou para dentro, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia.
lugar. De repente Jesus grita e diz: ei, tem um mundo aqui, vem aqui na frente. Talvez foi assim, essa é a ilustração. Quem sabe alguém olha hoje em dia para aquele mundo e começa a fazer mímicas. Talvez, não sei se ele era surdo também, mas se ele era surdo também, com certeza falaram com ele em mímicas. Mas o Jesus está chamando, ele abre a boca: não precisa não, porque agora eu já estou falando para a glória do Senhor. Chegou na igreja, é lugar de adorar. Chegou no culto, é lugar de adorar. Aleluia! É lugar de adorar, não tem outro jeito não. O culto está gostoso, gostei quando as crianças louvaram, quando os jovens louvou, quando a irmã Luísa louvou, quando o grupo louvou. Aleluia, é isso mesmo, tem que adorar, porque Jesus está neste lugar, e aonde Jesus está, ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. E se eu não prestar para adorar, eu vou prestar mais para quê? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Um culto como esse passa que a gente vai ver, ele não é rocha de você daqui. Ei, o culto de Jesus foi como esse. É que eu não preparei lá, mas se tivesse, Jesus olhou e disse: já é o terceiro dia. É como se surpreendeu Jesus. Já é o terceiro dia. Parece que até Jesus, pelo que está aqui, e ele chama os discípulos e diz assim para eles: ei, já é o terceiro dia que esse povo estão sendo aqui, porque a Bíblia diz que à medida que Jesus ia curando, eles iam lá adorando. Ou seja, Jesus fala para aqueles discípulos: ó, já é o terceiro dia, ninguém foi embora, está me adorando, já foram curados, já foram renovados, já foi cheio da graça, já está cheio do Espírito. Porque quem fica num culto onde Jesus está tem que ser renovado, tem que ser batizado, tem que ser curado, porque onde ele está ele faz isso muito mais. Mas Jesus é tão bom que além dele cuidar da minha vida espiritual, ele cuida das outras áreas também. Porque o que adianta aquele povo ficar ali 3 dias adorando se Jesus não tivesse uma preocupação com a outra área da vida dele? Eles iam voltar para a vida normal. E ele chama os discípulos: já é o terceiro dia. E esse povo está com fome. Estava cheio da graça. A fome aqui fala das nossas necessidades. A fome aqui fala das nossas carências. Porque por mais que você é cheio da graça do Espírito Santo, mas você depende de algumas coisas. Você depende de roupa, você depende de um carro, você depende de um trabalho, você depende da saúde. Aleluia. E Jesus me chamou aqui nessa noite para falar para mim que Ele cuida da minha vida espiritual, mas Ele cuida da material, Ele cuida da física, Ele cuida em todas as áreas da sua vida, porque Ele é o Deus completo, Ele é o Deus que faz milagre, faz por completo. Ele não estaria satisfeito de ver um povo cheio da graça, mas viver na miséria. Ele não estaria satisfeito de aquele povo ficar ali e voltar embora morrendo de fome. Ele disse: eu não quero despedir a multidão com fome, eu vou, aleluia, fazer alguma coisa. Porque quando Ele vê você adorando, Ele providencia tudo, irmão. Enquanto você está adorando, Ele está providenciando lá fora. Enquanto você está aqui adorando, Ele está cuidando da tua família. Enquanto você está aqui adorando, Ele está cuidando daquele que está desviado. Enquanto você está adorando aqui, Ele está abrindo a porta que se fechou. Ele está abrindo a porta que nem parede tem ainda. Porque você está aqui adorando, e quem adora, Ele providencia
bendizer o nome do Senhor. Ele vai cuidando das outras áreas. Ele vai cuidando, Ele vai cuidando. A irmã estava adorando, bem dizendo o nome do Senhor. E o médico procurando os nomes nela, não achou. Sabe por quê? Porque tem alguém que cuida dos adoradores. Tem alguém que cuida dos adoradores. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Os discípulos. Os discípulos olharam para Jesus, ou falaram com Jesus, e disse: Jesus, de onde nos virá? De onde nós tiraremos tantos pães? De onde nós tiraremos tanta comida para esse tanto de gente? Aonde é que nós vamos tirar? Jesus responde para os discípulos: tem alguma coisa? Eita, Jesus. Jesus pergunta para aqueles discípulos: tem alguma coisa aí para dar de comer eles? Que bom. Não era muito, mas tinha. Aleluia. Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? Aleluia. Eles disseram: Jesus tem, não é muito. Tem os pães e tem um pouco de peixe. Aleluia. Aleluia. Se tiver um pouquinho de peixe, um pouquinho de pão, Ele faz um milagre. Se tiver pelo menos um pouquinho de oração, se tiver pelo menos um pouquinho de compromisso, se tiver pelo menos um desejo ainda no coração, se de vez em quando o coração ainda arde, o cabelo ainda arrepia pela presença dEle, Ele vai fazer o milagre. Ele vai fazer o milagre. Aleluia. A mulher disse: eu tenho uma botija de azeite, só tem um pouquinho, mas tem. Se tiver, aleluia, Ele vai fazer o milagre. E se não tiver, abre a botija nessa noite, abre a porta do teu coração e receba algo, porque Ele não trabalha no vazio. Mas se tiver algo da parte de Deus, Ele opera o milagre. Tem um pouquinho aí? Senhor, eu sei que é difícil para esse tanto de gente, mas tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Os pães são poucos, os peixes são poucos, mas tem um pouquinho. Oh glória, aleluia. Sabe o que os discípulos fizeram? Um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe que tinha colocado nas mãos do mestre. Eita Jesus. Colocaram um pouquinho que tinha nas mãos de Jesus. Você já colocou na mão dele? Já entregou a situação para ele? Aleluia. Era pouco, estava difícil, mas olha de quem que eles entregam na mão de quem podia fazer. Está difícil para você, coloca nas mãos dele. Aleluia. Você olha, não vê saída. Você olha, não tem como. E tem hora que a gente olha, não tem mesmo. Coloca na mão dele, coloca na mão dele, coloca na mão dele, coloca na mão dele. Aleluia. Os discípulos colocaram na mão dele, irmãos. Quando colocaram na mão de Jesus, a multidão que estava com fome, e agora Jesus estava tratando desse assunto. Jesus estava tratando da fome deles, das necessidades deles. E sabe aquela hora que você vai numa casa, você vai num lugar, quando está chegando a hora de ir embora, você está com fome, e você fica assim: será que não vai sair nada? Torcendo para sair alguma coisa. Quando o povo viu Jesus dizendo: não vou despedir, a multidão com fome, muitos daqueles ali escutaram, ou todos. Quem sabe que ele vai sair uma coisinha. E a expectativa. E quando a gente está querendo alguma coisa, às vezes vem ansiedade. Às vezes a gente fica com pressa, querendo logo. Às
Já colocou na minha mão, pode assentar. Já está na minha mão, pode descansar. Já está na minha mão, é só esperar porque o milagre vai chegar. Se você colocou na mão dele, pode sentar, pode descansar, pode ficar aguardando. Já está na mão dele, vai chegar o milagre, aleluia. Se está na mão dele para ter tanta ansiedade, se está na mão dele para ter tanto desespero, se está na mão dele para ter tanta angústia, se está na mão dele, descansa, descansa. Ele está mandando o crente descansar aqui nessa noite. Ele está mandando o crente descansar. Orou, apresentou, colocou na mão dele. O pastor está orando, a mulher do pastor está orando, a igreja está orando, o círculo de oração está orando. Então descansa, descansa. Já está na mão de quem pode fazer o milagre. Já está na mão dele. Já está na mão dele, aleluia. Pode descansar. Descansar aqui não é parar de orar, é acreditar. Porque aquele que ora com fé, ainda que está sem receber, mas ele já está tendo a certeza da vitória. Isso é descansar. A multidão ansiosa querendo comer, ele disse: pode sentar. Assentai no chão. No original é deitar. Deita no chão, vai ficar tranquilo. Já está nas minhas mãos. Daqui a pouquinho eu termino. Passa que a gente termina. Lá foi 3 dias. Passou, foi rápido, ninguém foi embora. Ainda bem, quem está querendo ir embora? Não tem ninguém não, né? Bora, gente, então nós vamos ficar até meia-noite. Não, ainda vamos lá, até longe, é 60 quilômetros, estrada de chão, sai fora. E amanhã é segunda. Glória a Jesus. Aleluia. Já estava na mão dele. Já estava na mão dele. Aleluia. Pode assentar. A multidão assenta. Quem sabe alguns deitam no chão. Acredita. Aqueles que têm a fé, deitam no chão, coloca a mão assim para descansar. 3 dias na mesa, 3 dias adorando. E agora tendo a certeza que Jesus ia abençoar as necessidades dele, aleluia. Ei, você veio para aqui nessa noite adorar, volta com a certeza, aleluia, que ele vai te abençoar. Até o final desse culto ele vai te abençoar, porque ele é Deus. Oh, glória. Está na mão dele. Fala para o seu irmão aí, pode descansar. Aleluia, pode falar para o seu irmão, descansa, já está na mão dele. Aleluia. Ei, aquela oração que você fez, ele já escutou. Ele já recebeu, aleluia. Aquela campanha chegou com cheiro suave às narinas dele. Alcançou no céu, chegou no céu. O diabo já perdeu, pode descansar, crente. Aleluia. Certeza que Deus estava trabalhando nas outras áreas. Oh Deus perfeito, oh perfeição, aleluia. Quando eu aceitei Jesus, foi porque eu tinha perdido a família. E de eu ter perdido a família, eu larguei o emprego, porque o desespero foi tão grande. E aí eu encontrei com Jesus, aleluia. Eu não sabia, eu comecei a adorar. Eu não sabia, mas eu comecei a adorar. Eu comecei a vir para a igreja. Eu comecei a buscar o batismo. Eu comecei a adorar e me dizer: Senhor, eu não sabia. Jesus me deu esposa. Jesus me deu 3 filhos. Jesus me deu emprego. Jesus me deu carros. Aleluia. Jesus abriu a porta. Jesus trabalhou de forma poderosa. Porque, aleluia, o interesse dele é de me abençoar na vida espiritual e em todas as áreas, porque ele é perfeito. Ele disse: descansa, já colocaram nas minhas mãos. Só mais uma e eu finalizo aqui. Ele apresenta os pães
os peixes. Em algumas versões diz que ele quebrou o pão. Eita Jesus, a única coisa que tinha era os pães. Jesus ainda quebra. Ai Jesus, quando está na mão dele tem processo. Era a única coisa que tinha, era os pães. Os discípulos entregam para Jesus, em vez do pão crescer, quebrou. Eita Jesus. Mas ele estava trabalhando. E enquanto ele estava trabalhando, ele diz: descansa, pode assentar, descansa. De repente Jesus chama os discípulos. Depois de ter multiplicado o pão e os peixes. Quem sabe, não está na Bíblia, mas quem sabe ele manda os discípulos abrir as mãos. Quem sabe ele olha para os discípulos. Ele diz: abre as mãos. Se ele não mandou, eles recebem. E ele começa a colocar na mão dos discípulos pão e peixe. Ele começa a colocar na mão dos discípulos pão e peixe. A multidão sentada, a multidão deitada descansando. E eles colocando a mão, o pão e o peixe na mão dos discípulos. Peraí, Fabiano, por que na mão dos discípulos? Porque Jesus só coloca na mão de quem está na posição. Aleluia. Ele coloca na mão de quem está na posição. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmão? Aleluia. Que tem milagre na minha vida e na sua vida, que para acontecer precisa passar pela liderança, precisa passar pela igreja, precisa passar pelo pastor, precisa passar pelo homem de Deus, precisa passar pela mulher de Deus para poder chegar nas nossas mãos. Ele manda os discípulos, entrega o pão na mão, entrega o peixe na mão dos discípulos, e a Bíblia diz que os discípulos recebem e entrega a multidão. Aleluia. Quem recebeu da parte de Deus nessa noite, comece a entregar, comece a profetizar, comece a entregar e a profetizar. Aleluia. Eu recebo a autoridade de Deus nessa noite para abençoar a tua vida, para abençoar essa igreja, para abençoar o grupo das crianças, para abençoar o grupo da senhora, o departamento, para abençoar o ministério, para abençoar toda essa igreja. Ei, homens de Deus, mulheres de Deus, receba pão e peixe, receba pão e peixe, porque tem muita gente aí precisando, tem muita gente aí que está aguardando, tem muita gente aí que precisa dessa igreja. Mas eu louvo a Deus que aqui tem discípulo, eu louvo a Deus aqui, aleluia, porque tem discípulo, aqui tem homens e tem mulheres que estão com as mãos abertas, que estão de joelhos no chão, recebendo da parte de Deus, aleluia, para poder entregar para a glória do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Com permissão do pastor, se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. A multidão, pastor, estava esperando. Aleluia. E Jesus poderia ter chegado e colocado na mão de cada um. Jesus chegou, pastor, e colocou na mão. Aleluia. Jesus chega e coloca pão e peixe. Pão e peixe, pão e peixe. Jesus chega e coloca pão e peixe. Aleluia. Sabe o que eu vejo com isso aqui nessa palavra? É Jesus colocando mais pão e peixe. É Jesus colocando mais pão e peixe. Nos obreiros, Jesus colocando mais pão e peixe. No irmão Isaac, Jesus colocando mais pão e peixe. Irmã Gilvinha, nas suas mãos, mais pão e peixe. Irmã Luísa, nas suas mãos, mais pão e peixe. A irmã que dirigiu o trabalho hoje, mais pão e peixe. Os grupos que adoraram o Senhor, mais pão e peixe. A banda, mais pão e peixe. Porque tem uma multidão, porque tem um povo aí esperando. Tem um povo, mas Deus está enchendo o crente nessa noite para continuar abençoando esse lugar, para continuar abençoando esse município, para continuar abençoando essa cidade, para continuar abençoando a Clara, para continuar abençoando essa igreja, para continuar abençoando esse povo, porque ainda tem
Jesus está enchendo o crente nessa noite aqui. Ele está enchendo o crente nessa noite. Eu vou voltar daqui com unção renovada. Eu vou voltar daqui com a nova unção. Eu vou voltar, porque a mensagem é para você, mas ela é para mim também. E eu já tenho sinto, aleluia, a presença. Mas nessa noite com uma unção diferente, com uma graça diferente. Aleluia. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, quando o irmão Fabiano estava ministrando, comecei a lembrar porque Fabiano é fruto do trabalho nosso lá no Milagre. Ela aceitou Jesus comigo e muito dizia que não valia a pena estar andando para tão longe para evangelizar. Hoje é presbítero, é obreiro, dirigente da congregação ali e na região ali do Milagre. Isso é fruto de missão. Nesse momento, em nome de Jesus, eu quero te convidar. Você lá da igreja ora e intercede. Quero convidar você que ainda não é crente, ou que está desviado, está afastado, para vir reconciliar nesta noite. Você que foi tocado, que Deus tocou, venha aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero orar você. Eu quero te apresentar a Deus. Enquanto a igreja ora e ora bem forte. Bem forte. Em nome de Jesus. Bem forte. Louvado seja o nome do Senhor. Ali está vindo a primeira pessoa. Cadê a segunda pessoa? Ali está vindo a segunda pessoa. Cadê a terceira pessoa? Você que foi tocado, venha cá receber Jesus. Venha cá virar crente. Cadê a terceira pessoa? Ainda tem a terceira pessoa para vir. Só basta a igreja orar mais forte aí, que Deus vai dar força a essa pessoa para vir. Essa pessoa quer vir, entende as coisas, irmãos. A pessoa quer vir. A alma da pessoa quer Deus, o espírito da pessoa quer Deus, a carne quer Deus. Mas essa pessoa às vezes está impedida, o inimigo ele tenta e coloca um monte de coisa na cabeça. Mas em nome de Jesus, receba força a vir à frente. Você está do lado de uma pessoa amiga, convide essa pessoa. Toca nessa pessoa e diz: vamos lá, eu vou contigo. O dia é hoje, faça isso. Não deixa para amanhã ou depois, porque amanhã ou depois pode ser tarde demais. Já tocou nessa pessoa aí? Já convidou essa pessoa para vir receber Jesus? Você que está sentindo o desejo de vir à vontade, depois que a gente encerrar aqui, vai ali na secretaria para você receber Jesus e voltar para a tua casa crente. Bendito ao nome do Senhor. Irmãos, nós oramos daqui 2 minutos, viu? Ali na secretaria, há poucos instantes também, mais uma vida aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ontem à noite, no culto lá em Santa Clara, que o irmão Tião e os irmãos lá de Santa Clara, lá na nossa igreja, uma alma aceitou Jesus. Bendito ao nome do Senhor. Estamos tendo um saldo de no mínimo 42 pessoas por mês aceitando Jesus no nosso campo, na nossa igreja, para a glória e a honra de Deus Pai. Esse ano vai para mais de 400 pessoas rendendo aos pés do Senhor Jesus. Já nós oramos vocês, meus filhos. Louvado seja Deus. Quarta-feira, 7 horas da noite, estaremos aqui na igreja com uma reunião com os irmãos que não são batizados, para a gente ministrar um estudo sobre batismo, um discipulado. Então você sabe que alguém não é batizado e não está aqui hoje,
convida essa pessoa para na quarta-feira estar aqui às 7 horas da noite. Na sexta-feira, uma reunião com os obreiros. Era para ser no sábado, mas aí eu mudei algumas programações devido à nossa convenção, e a cruzada seria dia 5. Mas dia 5 eu estou voltando da convenção, é no sábado, e eu não sei a hora que vou chegar. Então por isso resolvi fazer essa mudança. Então na sexta-feira é a nossa reunião de obreiros, todos missionários, missionárias, para todo mundo na sexta-feira à noite. O circo de oração vai funcionar, da senhora o circo de oração de Jó vai funcionar, tudo ok. No sábado à noite, no próximo sábado, dia 28, vamos estar lá no Joaquim Caio, lá na Nova Iraquara, fazendo a cruzada que seria em agosto. Vamos colocar para sábado e vamos fazer essa reunião. Lá já mudei com o irmão Diogo, lá na Santa Helena, no município de Bonito, e vamos deixar lá para dia 5, ou é dia 2 de agosto. Louvado seja Deus. Então, sábado estaremos lá. O ônibus vai sair daqui 6h30, certo? Da tarde. Você que não tem transporte, vem para aqui e o ônibus leva os irmãos. No domingo, às 2h30 da tarde, o batismo, em nome de Jesus. E que Deus em Cristo te abençoe. Grave essas coisas, mas as secretárias vão colocar no grupo aí da igreja, dos senhores e tal, e de obreiros, e todo mundo vai ficar atento. E no sábado estaremos lá no Joaquim Caio, se Deus quiser. Quantos necessitam de oração? Eu também e a minha casa. Querido Deus, agradecemos ao Senhor por esse tempo que passamos aqui. Agradecemos ao Senhor pela Tua presença, pela Tua glória, que o Senhor manifestou nesta noite. Muito obrigado, Deus. Agradeço o Senhor pela vida dos Teus filhos que louvaram o Senhor, que pregou a palavra. Louvo ao Senhor por essas vidas, por essas pessoas que o Senhor usou nesta noite. Deus, agradeço o Senhor por ter trabalhado na mente dessas pessoas e ter dado força a essas pessoas através do Espírito Santo para aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Deus, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, perdoa os pecados, liberta e ajuda a vencer para a glória do Teu nome. Abençoa cada um que ergueu a mão, pedindo oração em favor de si ou dos seus. E peço ao Senhor, dá-nos um retorno abençoado e um sono tranquilo. E em nome de Jesus, Deus, oramos ao Senhor. Amém, Deus. E amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Dá a paz.